Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e o papo hoje é sobre controle de glicemia, temperatura corporal e o quanto você perde de eletrólitos treinando. Você sabia que dá para monitorar tudo isso com alguns... Como que eu posso chamar isso? Wearables. Wearables, de novo, wearables. Dispositivos. Dispositivos, vai, pra ficar em português. Você consegue ter dispositivos para conseguir, lógico, só glicemia, a gente já sabe que para as pessoas que têm diabetes, elas usam, né, o Libre para controlar a glicemia, a gente pode utilizar isso também para performance esportiva, né? Tem um monitoramento. Calma que eu vou conversar com uma pessoa que vai explicar tudo isso, eu só estou introduzindo, tá? Você consegue monitorar também o quanto você perde de eletrólitos no treino com outro dispositivo e também a sua temperatura corporal. E para falar nesse assunto, eu trouxe aqui o José Cruvinel Neto, que trabalha com isso, ama dados, né? Pensa uma pessoa que gosta de dados, é ele. E aí ele vai explicar pra gente como que ele utiliza com os atletas esse monitoramento e por quê, que é o mais importante. Isso. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer. E vamos falar de dados, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Às vezes o pessoal brinca, eu brinco que eu não compro uma bicicleta, né? Eu compro um Garmin que tem roda e pedal. É verdade. Então, Mas se apresente para quem não te conhece. eu sou José Cruvinel, médico de esporte, sou cirurgião no trauma também, e trabalho cuido de atletas, principalmente em endurance. E ciclista também. E ciclista também. É, mountain bike. E mountain bike. É, isso aí. É isso aí. Não, muito legal. Vamos lá, vamos começar explicando, né, esses equipamentos, né, esses dispositivos, como que funciona. E aí acho legal entender para que serve cada um, né, que é o mais importante. Perfeito. Acho que o Libre, que é o que o pessoal está mais acostumado, já viu bastante, né? Que o Libre é um monitor de glicemia. Ele mede o açúcar intersticial. Ele não está dentro de um vasinho ali medindo o açúcar do sangue. Ele pega aquele açúcar que ele sai do vaso e vai pro tecido e vê como é que tá quanto que tá ali de glicemia. Isso nasceu para facilitar o monitoramento dos pacientes com diabetes, que aí fica muito fácil de você ver quando é que vai dar insulina ou às vezes até suplementar com glicose no caso de hipoglicemia, né? Só que hoje, como a gente sabe que o carboidrato é um dos suplementos que tem mais nível A de evidência e o que vai aumentar a performance, faz muito sentido você monitorar como que a glicemia desse atleta ele se comporta, né? Porque o que eu preciso? Eu preciso ter glicose na hora do treino para eu poder usar como fonte de energia e eu preciso ter glicose no músculo e no fígado em forma de glicogênio para quando eu acabo o treino, eu ter um remodelamento muscular e isso acelerar a minha recuperação e fazer com que o meu músculo ele evolua. Então, esse é o core do monitoramento de glicemia em atletas. Ponto negativo disso, que ele ainda não existe um nível de evidência a ponto de você definir quem usou o Libre performa mais do que quem não usou? Isso a gente não sabe responder, né? O que a gente consegue responder que a gente tem alguns resultados bons e alguns ajustes melhores da suplementação de carboidratos nos pacientes. Ótimo, que é uma dúvida constante, né? Uhum. Como saber exatamente a quantidade de carboidrato e o momento que Sim. você vai consumir. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoa que tomou café da manhã muito cedo, aí ela vai se deslocar para o treino, e aí já antes do treino dá aquela sensação ruim de, tipo, moleza, né? Você sabe qual foi o caso clássico disso? Uma das nutricionistas que trabalha comigo, que é a Júlia Bargieri, ela é nutri do Alisson, dos 400 de barreira. E aí ela estava cuidando do Alisson, e o que aconteceu? O Alisson não gosta de tomar muito suplemento e tal, e aí no pré-treino ela fazia bonitinho, fazia o carboidrato e tal. A hora que ele chegava no treino, ele não performava, não rendia tal, que não sei o quê. E ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada tal, e botou o Libre. Quando ele botou o Libre, o que acontecia? Ele, só no deslocamento dele pro treino, ele fazia hipoglicemia.
E aí, a hora que ele começava o treino, ele começava com a glicemia mais baixa. E aí ela fez todo o ajuste dele e, se não me engano, ela ajustou com bisnaguinha e mel. Então, na hora que ele chegava, ele fez o ajuste com iogurte e bisnaguinha e deu certo, ele super treinou. Aí o que aconteceu? Quando ele ganhou a medalha olímpica dele, a primeira coisa que ele falou assim, nossa, e aí, Alisson, o repórter chegou e falou assim, como é que você tá, tal? Nossa, eu queria agradecer a Júlia, porque ela fez isso que eu melhorei, por causa tal. E ela ficou muito famosa por causa da bisnaguinha com mel, porque foi o que ela conseguiu ajustar. Porque cada pessoa responde de alguma maneira, você tem a taxa de oxidação de gordura e carboidrato é diferente das pessoas, que é o Fat Max, que é a oxidação de gordura. Então, esse ajuste individualizado, né, a gente pode tranquilamente falar que ajudou, por exemplo, o Alisson a ganhar uma medalha olímpica. Sim, também pode, por exemplo, como a gente estava falando, saber ajudar o nutricionista a entender a quantidade de carboidrato que o atleta vai consumir durante o treino. Total. Se ele, termina o treino, como ele termina o treino, Isso. o que ele tem que comer logo após o treino, porque aqui, pelo menos, interior, São Paulo, muito comum você ter esse tempo de deslocamento. Uhum. Então, você termina um treino forte Uhum. e aí depois você vai se deslocar. E Sim. aí é um momento ali que você não sabe muito como você vai reagir. Faz um treino de 7 horas, quem tá treinando para Ironman, pega o carro, Sim. toma o pós-treino, pega o carro, puf, Sim. dá aquela leseira. E é porque o trabalho dos 120 gramas hora de carboidrato, ele é um trabalho que a metodologia dele foi o seguinte, teve atleta que usou 90, teve atleta que usou 120, teve atleta que usou 60. Quem usou 120 teve o resultado melhor. Uhum. Só que o que a gente tem que analisar? Que não é o 120 que é o número secreto. É que quanto mais você usar, melhor. Agora você fala, quanto que é o quanto mais? Exato. E quanto você vai conseguir metabolizar. Porque uma coisa é você ingerir. Sim. Outra coisa é você conseguir tornar isso energia e colocar no fluxo. Não, e às vezes, se você não faz o training in the gut, uhum. que vai dar o piriri, vai dar diarreia, né? É coisa mais comum que tem. Então, para você adaptar, o Libre, ele serve para isso. Porque às vezes, vamos supor, você tem um paciente lá, que a gente consegue fazer a taxa, a reposição, o padrão ouro é usando o Fat Max. Uhum. Que a gente pega um ergo espirométrico, vê quanto que você oxida máximo de gordura e quanto que você oxida carboidrato em cada intensidade. Aí eu consigo ir lá e ajustar a reposição bonitinha. Por exemplo, para 180 watts, você usa 80 gramas de carboidrato por hora. Tá. Para 200 watts, você vai usar 120. Isso você consegue ter esses números. Só que o que acontece? Você nunca vai ficar sempre só no 180, nunca vai ficar sempre no 200. E você tem que ter uma média disso. Então, o que a gente faz? A gente vê quanto que a gente começa. Olha, vamos supor, a gente fez os teus exames. Se tiver um ergo espirométrico, a gente já consegue um número mais objetivo. Ou não, a gente começa vai com 60 gramas de carboidrato por hora. Se no teu treino você começou lá, a glicemia está numa tendência, então que a gente nunca usa o número absoluto, é sempre a tendência. Se a tendência dela tá boa, você começou a repor carboidrato e começou a ter mobilização de glicogênio hepático muscular, ele começa a subir e descer, começa a subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Quando acaba o treino, essa glicemia ela tem que estar estável. Para quê? Para você poder tomar o seu pós-treino e você abastecer mais ainda o estoque de glicogênio muscular e hepático para você fazer a remodelação muscular. Quando você acaba o treino, se a sua glicemia baixou, ou fez até uma hipoglicemia, ou durante o treino você fez a hipoglicemia, o que significa isso? Do ponto de vista clínico? Nada. Só que, do ponto de vista esportivo e de performance, muito. Porque se essa glicemia baixou, você vai subir ela, se você é uma pessoa saudável, usando o teu estoque de glicogênio muscular e hepático. Aí a hora que você vai precisar, na tua fase de recuperação, fazer o remodelamento muscular, não vai ter. E você vai ter que comer muita coisa para você repor isso tudo.
E aí, você não vai ter a evolução que você quer e você não vai recuperar no tempo que você quer. Então, o ideal do Libre é que não tenha episódios de hipoglicemia durante o treino e que no final do treino a glicemia não baixa para você não precisar mobilizar estoque de glicogênio muscular hepático. Ele é basicamente esse o controle do monitoramento. Muitos pacientes às vezes ficam preocupados quando faz uma hipoglicemia. Nossa, acho que eu vou morrer. Você fala, não, você não vai morrer, porque você é saudável e o corpo ele vai estabilizar. A gente só sabe que tá com a hipoglicemia porque a gente tá monitorando. Porque você não vai ter sintomas de hipoglicemia, não vai nem perceber. Mas essa mobilização de glicogênio, que é isso que é o fator ruim. Diferente de um paciente que ele tá com alguma doença, uma patologia, tá numa UTI, ele faz uma hipoglicemia, entendeu? Então, não é aquela condição patológica que vai te trazer algum risco à vida, mas é uma condição que ela não te traz a evolução necessária. E aí a gente pode relacionar, por exemplo, né? Faz um treino muito longo, e aí deu lá hipoglicemia pós-treino. A pessoa às vezes não consegue tomar o pós-treino ou não comeu o que deveria comer durante o treino. Teve isso, terminou o treino meio sem conseguir comer nada. Sim. E à tarde, à noite, tem uma fome de comer a geladeira. Aí jaca tudo. Então, pode fazer uma correlação, assim, possivelmente ela tenha tido essa hipoglicemia sem ter o número? Tranquilamente, porque não é para você ter essa fome. Se você tá tendo essa fome, tá errando a suplementação. Entendeu? Porque se você faz a tua dieta certinha, que a Nutri vai ajustar lá o café da manhã, o almoço e a janta, o a mais, porque qual que é o erro das pessoas? Eu treino pra comer. Não tá errado isso. Isso só serve pra meme. Porque você treina pra suplementar. Então, não é porque você treinou muito que você vai poder comer o boi. Exato, porque ali na hora do treino, o suplemento já nutriu o que você gastou. Perfeito. Você termina no 0 a 0, né? No Se você 0 a 0. suplementar certinho, e é uma das coisas que as pessoas nunca entendem, assim. Sim. Por que a atleta tem que fazer dieta? Sim. Pô, você queima caloria pra caramba, porque durante o treino eu já repõe tudo que eu queimei, pô. E se você, é interessante, se você pegar essas fórmulas populacionais de quanto que eu preciso de taxa metabólica em relação à taxa metabólica basal, quanto que eu vou precisar repor, uma Harris-Benedict, por exemplo, a hora que você vai ver, vai dar 4.000 calorias por dia, pá. Por causa você botou lá intensidade e tal, ajustou, fez ajuste pro atleta e tal, e aí, beleza, 4.000 calorias. Só que essas 4.000 calorias, você tem que colocar a suplementação junto. Então, normalmente, o que você faz? Você bota a taxa metabólica basal para dieta e o a mais, ele entra de suplementação. Por isso que tem que suplementar. Então, assim, porque você vai precisar, né? Senão o déficit calórico ele fica muito grande. E fez muito déficit calórico no meio do treino, no meio da temporada, não tem evolução. Você não evolui, você não recupera. Pior de tudo, você pode fazer até síndrome Reds, né? Que é de baixa deficiência energética. Então não adianta. Dá para você fazer um controle de suplementação sem o Libre? Tranquilamente. Mas acho que você é mais assertivo, né? Ser mais assertivo. Sem o Libre, você vai entendendo seu corpo, você tem que estar muito atento, né? O atleta tem que estar muito atento ali, dar todo o feedback, mas se tem a ferramenta, é um caminho bem interessante. E você consegue, por exemplo, o que facilita? No meu caso, por exemplo, é 100 gramas hora. Porque eu tive histórico de obesidade, minha taxa de oxidação de gordura é muito ruim, então eu preciso de muito carboidrato. Só que, e quando eu vou para 100 gramas horas para prova, você fala, esquece, assim, rende. Você parece que ligou o turbo do Mario Kart. Então. Entendeu? E aí, agora, se você bota 100 gramas hora numa prova de 5 horas, se você bota 120 numa prova de 5 horas, a gente tá falando de 100 gramas a mais que eu tenho que levar, botar na jersey, botar no camelback. Então você consegue diminuir a quantidade. Você pega um atleta com a mesma eficiência. Você pega um atleta que ele oxida muito bem gordura, né? O que acontece? Você consegue levar menos carboidrato, menos peso, menos dor de cabeça. Então você consegue otimizar isso e você consegue garantir que ele vai ter uma
realmente vai ter uma evolução. E outro ponto muito interessante é pra galera do jejum, É. né? Porque o que acontece? O treino em jejum, né? Você fala, obviamente que ele não está relacionado à performance. Dá para fazer? Dá. O que a gente recomenda? Que faça no período de base, que a intensidade está baixa, para você tentar melhorar o teu Fat Max. Uhum. Apesar de que você consegue melhorar a Fat Max também, fazendo os intervalados, ele melhora o Fat Max. Sim. Então, mas se você, eu quero fazer um treino em jejum na base. Eu gosto, eu quero, me sinto bem. Me sinto beleza. bem, eu quero fazer um déficit energético, eu quero tentar perder um pouco de peso na base para melhorar watts quilo. Bota o Libre. Porque se você botou o Libre, a tua glicemia tá ok, você fala, putz, beleza, você tá oxidando gordura, não tá precisando mobilizar glicogênio muscular e hepático, tá tranquilo. Então, o teu metabolismo, provavelmente ele tá funcionando melhor. Agora, você vai fazer um treino no jejum, você tá fazendo hipoglicemia no treino, sempre. Se você mede de manhã, já acorda, por exemplo, com... Não, se você já acordou com glicemia baixa, aí errou tudo. Errou tudo. Porque se a glicemia tá baixa a hora que você acordou, a suplementação inteira do dia anterior tá errada. Aí é até para você controlar a carbada da noite seguinte. Uhum. Então a glicemia ela tem que acordar linda, entendeu? Tem que estar bonitinha, com a mesma tendência. Se ela acordou baixa, já tá ruim. Já começou errado. Já começou errado. Não, porque aí eu tô imaginando, já acordou baixa, aí você treina em jejum. Nossa, não, aí não faz sentido. Não, porque aí quer aumentar aumenta a Fat Max treinando, fazendo intervalado, entendeu? Então você fala, pô, não adianta. E aquilo, de novo, o que isso vai te trazer de repercussão clínica? Nenhuma. Você não vai morrer por isso, mas você não vai evoluir. Exato, e aí você vai deixar de cometer erros que às vezes você pode melhorar. Como você falou, deu o exemplo do atleta lá da Bisnaguinha, do Alisson. Do Alisson, desculpa. E, um detalhe, né? Faz diferença. De repente, você quer perder peso, mas você já acordou em hipoglicemia, você treinou em jejum, você piorou, você gerou um estresse gigante, que no caso da mulher vai ser pior ainda. O que vai acontecer. Então, em vez de emagrecer, você pode até ficar mais inchada, vai engordar. Perfeito. E aí você não come e sabe por quê? Entra nesse processo sem saber o que tá acontecendo. Não, tá perfeito. Porque tem um negócio que chama neoglicogênese. Uhum. Assim, o corpo humano, ele é perfeito. Perfeito. Ele não vai deixar você morrer. Não. Ele vai dar um jeito de subir sua glicose. Porque se ele vai chegar lá, ele não vai usar gordura como fonte de energia, porque provavelmente você não tá sendo eficiente metabolicamente, não vai ter carboidrato, mas você vai ter músculo. Aí ele vai pegar o teu músculo, vai pegar o aminoácido, transformar em glicose e usar ele como energia. Então, fica aquele paciente que ele inclusive perde peso, sim, só que a composição corporal dele tá ruim, porque aumentou a porcentagem de gordura, porque diminuiu a massa muscular. E quem faz o jejum muito frequente, acontece isso. Se fizer uma vez isso, não vai acontecer. Mas, por exemplo, a hora que você entra naquela noia que eu vou ter que fazer o jejum, eu vou treinar em jejum, e você não tem uma capacidade de oxidar gordura boa, não funciona para você. Se você não é ceto adaptado, não vai funcionar o treino em jejum. Então, e com o Libre a gente consegue, porque eu tenho um paciente que ele gosta de treinar em jejum e a glicemiazinha dele tá boa. Mas por quê? A hora que você vai ver o Fat Max dele é alto. Uhum. Então ele oxida bem gordura em baixa intensidade. Agora, eu tenho um paciente que quer treinar em jejum e faz hipoglicemia absurda. Aí, e o mais interessante é que as hipoglicemias elas vão continuando durante o dia. Entendeu? Porque não tem estoque. O estoque de glicogênio muscular e hepático do paciente baixou. Entendeu? Então, hoje com o Libre a gente consegue ver. E o mais interessante, como não é patologia, não dá sintoma. Exato. Entendeu? E aí você só teria um sintoma muito lá na frente, quando você já fez isso por muito tempo. Muito tempo. E você tá achando que tá dando certo, mas não tá. Uhum. Né? Esse é o processo. E aí chega uma hora que você fala, e agora eu preciso reverter, que você tem que fazer comer. E aí você vai engordar, realmente. Isso. Porque seu corpo vai pegar tudo que você não comeu, né? Parece que é uma esponja. Fala, meu Deus, você me deixou sofrendo tanto tempo, agora eu vou comer. Eu vou pegar. E aí você engorda. E aí o culpado não é o jejum, o culpado é que você voltou a comer. Isso. E o mais interessante, engorda por um simples motivo, que se você diminui sua taxa metabólica basal.
A hora que você perdeu a massa muscular, né? Eu tive uma paciente que ela fez um uso indevido do Monjaro, esses Monjaro de A clínica. gente fez se você quer saber sobre Monjaro, a gente gravou um episódio sobre isso, tá muito legal. Muita gente assistiu, porque todo mundo tem dúvida. E ela não tinha indicação de Monjaro, começou a usar Monjaro, aí, obviamente, não comeu, perdeu o músculo. A taxa metabólica basal dela baixou para 1.000 calorias dias, Bru. Nossa, coitada. Ou seja, pra gente reverter essa situação, ela vai ter que comer 1.000 calorias, assim, vai dar 2 colheres de arroz no almoço, 2 na janta, um trocinho de pão assim, mais a proteína, pra gente tentar aumentar a massa muscular, pra tentar melhorar a taxa metabólica basal dela, pra ela tentar comer um pouco mais. Só que daí, você tá monitorando, vamos lá. Né? Sim. Se a gente quiser... Você tá monitorando. Agora, imagine uma pessoa que não tem monitoramento. Aí vai engordar que é o tudo que aconteceu, que a gente falou no episódio. Aí vai engordar tudo de novo. Tudo de novo. E muito mais rápido. Muito mais rápido, porque imagina uma dieta de 1.500 calorias pra quem tem uma taxa metabólica basal de 1.000, e 1.500 calorias já é difícil de fazer. Exato. Não é fácil. Não é fácil. Vai engordar, por isso que faz a sanfona. É. Então tem que tomar muito cuidado com isso pra você não ter alteração de composição corporal. Então esse controle, ele é muito difícil. E agora, a notícia ruim. As pessoas que são cetoadaptadas são as minorias. Então você fala, pô, mas eu tenho aqueles episódios da galera do Netflix que correm, faz tudo em jejum e tal. Mas aquele ser humano é aquele ser humano. Exato. Assim, se você não foi abençoado com uma cetoadaptação, cara, como carboidrato. E bota o quer ajustar? Bota o livre. Coloca o livre e monitora, legal. Bom, próximo. Nix. O Nix é o que a gente usa para monitorar suor e perda de sal, né? Tem um também que é o H-Drop, que dá para usar também. O Nix também cola na pele, né? Ele cola, mas ele não tem agulha. Ah, tá. Ele é um podzinho, aí tem um patch, dura só 36 horas, isso que é o ruim dele. E aí você bota o patchzinho e você consegue ver quanto de suor de eletrólitos que você perde. Aí você faz em treinos específicos, normalmente. Isso, mais em temporadas. Por exemplo, verão, inverno, outono. Entendi. Porque o que acontece? Qual que é a recomendação de segurança para você ingerir líquido, né, e sal? Sal, teoricamente, você não precisa nem repor. Se você tá com a tua dieta ok, o que você tem de sal no organismo durante o treino, o organismo ele consegue se adaptar metabolicamente em relação a isso. E em relação a líquido, bebe água quando tem sede. Por quê? Porque qual que é o grande problema que você tem na prática esportiva? Ou você vai fazer a hiponatremia, ou vai fazer a hipernatremia associado também com hipertermia, que é o descontrole do sódio. Hiponatremia é quando o sódio baixa, hipernatremia é quando o sódio sobe. Quando que o sódio ele vai subir? Quando você desidrata. E aí normalmente está associado também a hipertermia. Quando que o sódio vai descer? Quando ele faz hiponatremia, quando você toma muita água. Uhum. Então você pega, a temperatura está muito alta, você toma muita água, aí você faz hiponatremia. Se a temperatura está muito alta, você toma pouca água, você desidrata. Do ponto de vista de segurança, o mecanismo de sede, ele é mais seguro porque para você desidratar, você tem que estar com sede há muito tempo. Então, se eu tô com sede, eu não tô desidratado. Agora, se eu tô com sede, tô ficando com sede, aí você vai desidratar. E a reversão da desidratação, ela é mais fácil, porque eu consigo fazer com uma ingesta via oral, com água. Então, o que a gente sempre recomenda? Olha, se você não está com sede, não precisa beber água. Por quê? Se você beber muita água, todo posto que você passar, você tomar um copo de água, você não está com sede, aí essa água vai para o sangue, dilui o sódio e faz hiponatremia. A hiponatremia é muito grave. E a reversão da hiponatremia é só hospitalar.
eu só reverto com sódio na veia. A reposição de sódio, ela não reverte hiponatremia. Então a hiponatremia é muito grave. Não que a desidratação não seja, mas para você ficar desidratado, já tem muito sinal. Por exemplo, quando que numa prova você fica desidratado? Quando às vezes a prova tem erro de desidratação. Uhum. Vamos supor, você tem lá 40 km de mountain bike, aí tem um posto de de hidratação no quilômetro 20, acabou a água do quilômetro 20. Aí o pessoal desidrata porque não tem acesso à água. Sim. Nesse caso, mas ele é um mecanismo mais seguro. Então, por isso que a recomendação é beba quando tiver sede. Tá. Porque você garante segurança do esporte. Agora, você não garante performance. Porque a performance vem com a hidratação adequada e a quantidade de sódio adequada. E eletrólitos de uma maneira propriamente dita. Qual que é o fator importante? Se você sabe quanto que você perde, você já programa que você vai repor isso. Então, você nem corre o risco. Você nem corre o risco. E aí, esses dispositivos conseguem dar exatamente o quanto você está perdendo naquela condição. Naquela condição. Então, assim, o que é o mais importante? Só que ele tem que ajustar para a temperatura que você tá. Sim, por isso que eu falei. Porque, tô treinando em São Paulo e aí, por exemplo, a gente tava lá no 70.3 Aracaju. Nossa. Aí foi uma das coisas que eu perguntei para a maioria dos atletas lá. Vocês estão, né, vocês fizeram algum treino para adaptar? Teve um dos atletas que falou que treinou na sauna e conseguiu medir alguma coisa que perdia para conseguir colocar na prova. Sim. Né? Então, de repente, esse tipo de mecanismo sirva. Eu entrevistei uma vez um nutricionista também que falou, o ideal é chegar 2 semanas antes, conseguir fazer um treino forte no lugar da prova, medir o quanto você está perdendo, porque daí você não vai errar. Não, esse é a melhor condição, porque você chegou antes e mediu. Porque aí você consegue balizar a temperatura, você consegue balizar o que vai estar e o que você vai perder, entendeu? Você pode usar a tua média? Pode, não tem problema. Ela é mais fidedigna, que nem, por exemplo, assim, eu suo pouco, entendeu? Então, por exemplo, a minha média dá 500 ml por hora e quando tá muito calor vai para 700 só, entendeu? E perco pouco sódio. Então fica muito mais fácil, no entanto que eu não faço nem reposição de sódio, né? Porque como eu perco pouco, o que eu já como tá ok e eu controlo a hidratação, então ela vai tranquilo. Porque às vezes muita gente se preocupa com cãibra, né? Você fala, putz, eu tenho que repor porque é cãibra. Não, a maioria, a causa de cãibra, na maioria das vezes, é neuromuscular. É aquela paulada. Você deu paulada, começou a dar cãibra, formigar, aí o corpo falou assim, putz, cara, você tem que parar. Dá uma segurada. Teve uma atleta aqui que a gente ajustou com o Nix com ela, porque a carga dela tava bonitinha, tava seguindo a planilha certinho, tudo ok, tava dentro das zonas. Falei, putz, então será que pode ser reposição? Aí a gente conseguiu. A gente ajustou hidratação, ajustou reposição, aí parou de ter cãibra. Mas isso é a minoria das vezes. A questão de você ajustar hidratação e sódio é realmente você cravar a performance. Mas, assim, de novo, tá no inverno, por exemplo, vai correr Brasil Ride Espinhaço, é uma coisa. É muito menos. Você vai correr Brasil Ride Bahia, é muito mais. Exatamente. E isso que você falou de você fazer o ajuste na hora é a melhor coisa. No laboratório é meio complicado, porque você sua muito. Difícil simular. Então, assim, sempre vai superestimar um pouco, entendeu? Você fala, é melhor que nada? É melhor que nada, mas também ele vai estar superestimado. A melhor maneira vai pra prova, antes específico, Não, e que bom que tem os dispositivos, porque, né, também, sem o dispositivo, difícil de você ficar pensando, né? Lógico que aqui a gente tá falando, né, Sim. de performance, né? Total. O nutricionista tem uma noção de quanto você perde. Se você pesar antes e depois, você consegue. Né, gerar ali, saber mais ou menos. Assim, se você... eu quero trabalhar performance. É nutricionista, que ele já consegue ajustar, ou você coloca um dispositivo desse. Legal. Eu quero trabalhar segurança, entendeu? Bebe quando dá sede e não se preocupa em ficar com a cápsula de sal. E às vezes, por exemplo, eu tenho paciente que fala assim, nossa, quando eu reponho magnésio, eu não tenho cãibra. Você fala, cara,
Então, beleza, então repõe magnésio. Não tem problema. Então você fala, cara, aquela coisa que não vai ser doping e não vai ser um excesso que vai causar mal, então não tem. Então tá tudo certo. Então pode usar o magnésio, tá tudo ok e tal. Entanto que ele tava tendo o K-Pep, que ele virou e falou assim: nossa, eu descobri um aqui que não sei o que, bloque, tal, que eu achei aqui na África do Sul, eu vou trocar por esse. Eu falei, cara, mas não foi esse magnésio que pôs suas câimbras a tua vida inteira? Usa esse, quando você voltar do Cape, aí você faz o teste desse outro bloco aí e tá tudo certo, né? Então, assim, é aquilo, a hora que a gente vai atingir, diferenciar performance do que é o que vai estar exposto. Então, o bebe água quando tem sede ótimo, é a melhor opção, não é aquela obrigação, e de novo, também é um dispositivo que não é quem usou Nix e quem não usou performou mais. Exato, não vai ter diferença. Não vai ter diferença. Agora, a hora que você pega num atleta de alto rendimento que ele melhorou 0,5% no ano, será que isso vai melhorar 1%? Se ele melhorou 1%, ele é o dobro do meio que ele já melhora. Não, aí alto rendimento não adianta. Aí é outra coisa. É tudo, né? se puder pôr. E você sabe o que é engraçado, Bruno? Todo mundo fala assim, mas você usa tudo isso, mas você sempre chega em último, né? Aí você fala, mas cara, é que eu gosto muito de ver. Você gosta de, eu gosto que não é, exatamente, mas analisar. é o que você fala, não quer, se você tá usando o livro, não quer dizer que você vai ganhar a prova. Não. Você só tá sabendo o que tá acontecendo com você, e tá tudo bem. E eu sou a prova viva disso. Então, eu vou te falar, tem um efeito placebo, com certeza, dentro desses monitoramentos ali, que o que eu percebo que acontece com os atletas, eles ficam muito mais engajados. Ah, sim. Eles entregam muito mais. Mas também eles entendem o que tá acontecendo. Eu acho que é fundamental, assim, né? A gente pega os triatletas, ciclistas, né, corredores. Os triatletas são muito interessados, né? Que eu mais acompanho de perto, até faz curso para entender sobre potência, tem muitos ciclistas que fazem, eu vejo muito. Então, os atletas querem entender o que está acontecendo com eles, o que está causando, qual é o efeito do treino, por que ele está sentindo assim, por que ele tem fome, por que ele não tem, né? O quando ele pode fazer as coisas, porque também isso dá uma liberdade. Não necessariamente ele vai precisar falando, ô, Cruve, minha glicemia baixou. Ele já vai saber. Sim. Se você explicar, né, de um jeito até que a gente está fazendo aqui, você sentar e falar, se sua glicemia estiver baixa, quer dizer que você comeu, ou, né, a Gil lá comeu sobremesa e teve hipoglicemia, vai saber. Então, assim, isso é uma liberdade. Hoje eu tô... vou arriscar alguma coisa diferente, vou lá, eu ponho o Libre, faço. Isso. Eu vou entender o que tá acontecendo comigo. É isso. Acho que até tá o super válido. treinador dela, ele quis fazer nessa temporada agora, no training camp, era uma tática que ele usou, que era bem interessante, que ele começava a metade do treino em jejum e depois, na metade do treino, começava a reposição de carboidrato com uma reposição alta. Cara, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Botamos lá o Libre, ajustamos, a gente começava em jejum, depois começava a reposição, depois aumentou a reposição do final de pós-treino para compensar aquela fase, não fez hipoglicemia, você fala, putz, sucesso. Se essa tática é uma tática que tá funcionando para os seus atletas, tá dando tudo certo, então tá tudo ok. Então isso é muito interessante, que você consegue dar uma segurança e falar, é uma coisa que tá muito na evidência científica, isso? Não, mas foi seguro. Né? Então, beleza, é isso. Então não prejudicou funcionou. a saúde a longo prazo, não tá te fazendo mal. E aí não cai nessa bola de neve que a gente, como eu falei no começo, né? Já tá a glicemia baixa, vai fazer jejum. E aí até você entender o que tá acontecendo, até você ter o efeito rebote, até você tratar, o caminho é muito mais longo. E aí você consegue trabalhar com a segurança, já diagnosticar e falar, pra você não vai funcionar isso aqui, não. Sim. Nem começa. E às vezes, o que acontece? É muita individualização, né? Sim. Você fala, o Nix eu uso pouco com as pessoas. Porque eu não vou chegar pra todo mundo e falar assim, putz, olha, cara, eu vou sapecar um Nix aqui em você, porque você, cara, não tem essa obrigatoriedade. A hora que, quando eu quero, às vezes, o paciente tá com cãibra, aí o cara tá achando que é sódio. E o cara tá treinando forte pra caramba. Eu quero mostrar pra ele que não é. Puta, vamos botar aqui, ó. Aí eu coloco o Nix. Falo assim, ó, tá vendo? Sódio tá ok. A reposição de hidratação tá ok. E teve cãibra. Vamos tirar a intensidade. Vamos treinar. Vamos seguir a planilha bonitinho. Então,
eu acho que é você objetivar Exato. aquilo que era subjetivo. Pronto, Eu acho que definiu. esse E a é o temperatura ponto. corporal? Esse é o mais da hora. Pera aí, antes de falar desse, vamos falar dos patrocinadores. A gente tem a Kingston que tá com a gente, armazenando tudo que a gente produz aqui no Estema e nas nossas transmissões. Então, a gente precisa de um armazenamento de qualidade. E é claro que tem cupom para você. Então, acessa nosso QR Code, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e aproveita o nosso cupom para comprar o que você precisa. Tem também a Z2 que está com a gente aqui. A gente falou bastante de carboidrato. Você vai precisar suplementar. Para comprar os produtos da Z2 com desconto, clica no nosso QR Code e aproveita. Tem muita gente aproveitando o nosso cupom, você está perdendo tempo, hein? Bom, vamos lá. E compra bastante, que carbo vai precisar muito. Carbo precisa. Temperatura corporal. Esse é um ponto muito interessante, porque a temperatura, o aumento da temperatura corporal, ele dissocia as curvas ventilatórias, os limiares ventilatórios. Ou seja, por que você quebra? Você tá lá, eu tenho um segundo limiar ventilatório que ele tá para 230 watts. Se a temperatura sobe muito, esse 230, ele pode virar 210. Então, você tá lá na pancadaria, tá um sol de 40 graus em cima, o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa intensidade para você, porque você vai estar praticamente 10, 15% do teu segundo limiar, e você vai estar usando total o seu W', que é a energia acima do segundo limiar ventilatório do seu metabolismo anaeróbio, da zona glicolítica. Então você começa a queimar a W', e o que acontece? Esgota sem você perceber, porque você está acostumado a botar aquela zona de potência, né? E aí que para aquela temperatura que você treinou estava ok, aí você desliga. Pluf. Então, o grande lance de você saber como é que está a sua temperatura do core, do corporal, que a gente mede pelo core, que é o que a temperatura é um dispositivo que ele fica na cinta cardíaca, e aí ele fica colado aqui perto das costelas, e aí ele é o que mais validou a temperatura do core com a temperatura central. Então fizeram estudos que, porque não dá para usar, obviamente, usar um termômetro no meio da prova. Entendi. Então, o que conseguiu validar que tem mais próximo à temperatura central? A temperatura do core. Uhum. E aí você monitora a temperatura do core, que é o core mesmo da academia. E aí você consegue ter uma noção de aonde você está e de fazer aclimatação. Porque não só a queda da performance, você tem um risco muito grave da hipertermia. Porque hipertermia leva a colapso. Uhum. Hipertermia leva à morte. Então, é muito comum, às vezes, chegar a 39. Eu ia perguntar, quais os valores que você tem de máximo, assim? Olha, eu já vi 40 graus e meio, 41 graus, que você consegue atingir de temperatura de core. Imagina, né, o que o corpo tem que fazer para baixar essa temperatura. Então. E aí você tá fazendo força. E aí você tá fazendo força. Então, por isso que você tem o colapso, e uma coisa que, principalmente em eventos esportivos, discute muito isso, o lance da hipertermia, porque o ideal é estar monitorado. Então, por que o monitor dessa temperatura do core, ele é sensacional? Porque ele vai pegar tem um teste que chama Heat Ramp Test, que você bota a temperatura do core, bota o monitor do core, e aí o ideal é você fazer no rolo com o quarto fechado, para não ter vento na cara. E aí você vai aumentando a intensidade, vai fazendo começa no 120 watts, vai aumentando, tanto corrida quanto bike dá para fazer. Aí você vai aumentando a intensidade até a temperatura do core, que ele aparece na tela do GPS, chegar a 38 graus. A partir do momento que ela chegou a 38 graus, você para de ver o pace ou a potência e você começa a olhar a frequência cardíaca que você está. Então, por exemplo, você chegou lá no 38 graus, deu 150 de frequência cardíaca. Aí você começa a correr ou ficar na bike com esse 150. Se esse 150, a hora que ele cai,
20%, você anota essa temperatura. Vamos supor. Deu 38 graus, subiu para 39. Aí eu vou tirar, ele caiu, porque estava 200 watts, caiu 20%, chegou para 160. Uhum. Então deu 39 graus. Aí o que eu faço? Eu tiro 0,3 e 0,5. Então vai dar um range aí de 38,5 e 38,7. Então 38,5 e 38,7 é o seu range de temperatura do core que você tem que ficar. Então, para você aclimatar, é interessante que você faça no mínimo 2 treinos por semana a 38,5, 38,7. No meu caso, é 38, 38,3. Então, 2 treinos na semana, eu tento fazer em 38, 38,3 para tentar manter uma aclimatação e estar mais adaptado aí ao calor. Qual que é o outro fator interessante disso? Quando você começa a passar de 38,3, você começa a entrar naquela dissociação de curvas. Então, se você está treinando, aí você está lá na ciclo, deu 38,5, por mais que a minha planilha está falando para eu continuar mantendo intensidade, o que é interessante? Que eu diminua a intensidade, baixe minha temperatura do core, porque acima de 38,3 você não está treinando nada. Não, o efeito... Você vai estar só sofrendo. Exato. O efeito que você queria com o treino já não vai acontecer. Já não vai acontecer. Então você consegue monitorar para você não treinar à toa, entre aspas, e para você conseguir garantir a aclimatação e começar com mecanismos de arrefecimento, que é abrir a jersey, jogar água na nuca, parar, tomar alguma coisa gelada, parar o treino um pouco para a frequência cardíaca começar a baixar, né? Igual eu tava no Brasil Ride, em uma etapa em Botucatu, a última etapa era uma etapa bem rapidinha. E aí eles botaram 2 morros, bem no começo. A gente não sabia como é que ia ser e tal. Cara, eu saí na mesma intensidade que eu saía todos os anos. Subi o primeiro morro, desci, subi o segundo, desci. Quando chegou no topo do segundo, o core bateu 39. A hora que bateu 39, já dá aquela desligada. Aí que eu fiz? Eu diminui, abri a jersey, joguei água, tirei a intensidade. Demorou, bro, uma meia hora pra baixar. Nossa. Pra esses 39 ele chegar no 38,3. Aí, a hora que ele voltou pro 38,3, eu consegui botar a potência que eu tava acostumado. Então, você consegue ficar efetivo pra você não evoluir pra uma hipertermia. Sim. E você conseguir treinar... Dentro da zona. E dentro da zona e fazer a adaptação. E aí, você não consegue fazer uma correlação com a frequência cardíaca? Assim, vamos supor, você... Não sei como funciona o dispositivo, depois você explica, assim, se é fácil. Porque esses outros, eles têm uma durabilidade. O Core tem? Não. Ah, legal. Pode deixar à vontade. Porque é isso que eu tava pensando, assim, se você tiver que usar e depois você não puder usar, ou não quer ficar comprando toda hora, se você, por exemplo, você chegou lá, você sabe que quando bateu 39,5, você tava numa frequência cardíaca X. Sim, e aí depois baixou, e aí você consegue, só com a frequência cardíaca, ajudar a interpretar isso sem precisar ficar olhando a temperatura corporal. Posso fazer essa correlação? Ele não dá por um simples motivo, né? Porque a frequência cardíaca, ela é muito ruim. Tipo assim, é injusto eu falar isso com ela, coitada, mas ela é muito ruim pra tudo, porque ela depende de muitos fatores. Ela é multifatorial. Né? Você fala, pô, depende de estresse, temperatura, hidratação, a hora que vai estar do dia. Então, o que a gente percebe é o core, a temperatura aumentou, a frequência cardíaca ela vai estar muito alta. Sim, mas a gente não consegue fazer essa correlação não com dá. o número. Porque às vezes a frequência cardíaca está um pouco mais baixa e você já... Você já está cansado. Já. Aí, né, chega um momento que a frequência nem sobe mais. Nem sobe mais. Aí você tá lá tá com o core estourando de temperatura e tal, e aí você não dá. Então, assim, é um número... Eu gosto muito da frequência cardíaca para avaliar desacoplamento no final do treino. Tá. Entendeu? A hora que você, metade do treino, no treino, obviamente, mesma intensidade, ela subiu, você fala, beleza, então precisa melhorar um pouco, tem mais coisa pra gente melhorar aí nessa zona, nessa intensidade que ele tava. Mas do ponto de vista de monitoramento, né, esses dias eu tava até com o meu potencímetro deu pau,
e eu fiquei só na frequência cardíaca, assim, eu desesperei. Porque você fala, cara, não tô monitorando nada. Você fala, cara, e eu tava com a frequência cardíaca lá, né? Então, no final das contas, assim, não é que ela é ruim, mas ela chega a ser até um pouquinho subjetivo, né? Sim, sim. Mas com o core, é mais fácil você controlar a tua zona de intensidade por ela. Tá. Aí, sucesso. Acho que mais é Mas controlar agora, a carga externa. Agora o que vai gerar, realmente, acaba sendo difícil. Porque, por exemplo, você pega um treino de corrida, né? Você vai fazer pelo pace, que é um erro bem comum, eu vejo quem tá começando, né? Uhum. A gente sabe que o Training Peaks, quando o treinador seta o treino, é automático colocar o range ali. Sim. Né? Dependendo do que você coloca ali, como preditor, enfim. Uhum. Como você define os limiares, ele vai colocar o range lá, zona 1, X, né? Uhum. E às vezes o atleta vai fazer um treino na subida, por exemplo, Sim. ou descida, e aí ele quer manter aquele pace. Sim. E assim, ignora a frequência cardíaca. Sim. Então, para quem tá começando, eu sempre falo assim, olha a frequência cardíaca, porque Sim. ela é um preditor melhor da carga externa do que o pace. Sim. Né? O pace vale quando? Quando você tá no plano. No plano. Né? Quando você tá ali 100% sem sombra de plano. dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, assim, ela tem, por ter essas variações, ela acaba não ajudando muito. Mas, por exemplo, se tem alguma coisa, se a gente for pegar os 3 dispositivos que a gente discutiu, Core, Nix e o Libre. O Core, assim, a resposta que você sente dele, assim, é na hora. Que legal. E como que funciona? Você falou que coloca na fita? Ele é branquinho, e ele encaixa na fita cardíaca. Ah, legal. Pra quem não usa fita cardíaca, ele tem até um negocinho que você consegue colar ele, né? Então... já aproveitando, já que você tá aqui, vou abusar, tá? Uhum. Fita cardíaca e Garmin. Tem muita gente que usa só o Garmin e dá uma diferença absurda, né, da fita. Dá. Ou eu tô falando vezes porque pra mim sempre deu. O que muda, né? Hoje, se tem uma... não tenho nenhuma relação com a marca, tá? Mas, assim, o que a gente sabe que a marca que tem o receptor melhor é a fita cardíaca da Polar. Tá. Porque o que vai te dar um parâmetro cardiológico bom? É o monitor que está no coração, como se fosse tipo um holter. Você vai fazer um eletro. Sim. Então, a hora que você posiciona com o cabo bonitinho, esse é o padrão ouro para você ter monitoramento de frequência cardíaca e de captação. Todos os outros dispositivos que você vai ter, eles são dispositivos que se aproximam. Tá? A frequência cardíaca hoje, se você quiser ter um parâmetro laboratorial para teste, eu quero fazer pesquisa, o monitor da Polar, ele é o que está mais próximo, ele é o mais fidedigno por causa de anos que eles têm na frente. Mas, por exemplo, a fita do Garmin super funciona, o relógio, o Apple Watch super funciona, o Garmin, ele super funciona. Agora, de novo, quando alguém vai virar para mim e falar assim, putz, eu quero o top Polar. Tá. Porque normalmente a gente usa até para fazer pesquisa. A gente dá preferência para Polar para garantir que o dado ele seja muito fidedigno. Sim. Na prática clínica, onde você vai prescrever um treino, aí eu acho que é o que o atleta se adapta. Ah, sim. Porque... Mas tem muito atleta, por exemplo, que usa só o relógio ou usa o relógio com a fita. Com a fita. Com a fita, ele é mais fidedigno. Mais fidedigno. Ele é mais fidedigno. Principalmente eu vejo muito na recuperação. Sim. Só o relógio demora um pouco mais pra ler. Pra ler, porque que é basicamente sensor. Exato. É da onde que ele tá captando, entendeu? Então, você fala assim, eu quero estar fidedigno? Fita. Tá. Ele é o mais top, né? Mas, e de novo, assim, eu vou ser bem sincero, por exemplo, se eu tenho uma fita Polar, mas eu tenho por um motivo só.
Porque pra tirar a bateria dele é mais fácil, sabe? Pra trocar. Tem até uma da Garmin que eu tava vendo que tem carregador, que eu tava querendo comprar pra ter ficar trocando a 2032. Nossa, que eu já troquei de fita, meu Deus do céu. É. Porque quando acaba a bateria, acabou, né? Eu já troquei várias vezes, mas nunca deu certo, enfim. Esse negócio de fita é uma briga, né? Porque você fica... para de funcionar. Sim. Mas a fita, sem sombra de dúvida, é que mais se aproxima é a melhor. de um router, assim, né? Tá. Falando. Tá, não, legal. E o lance do... Quando você monitora com a temperatura, aí a percepção... por exemplo, o Libre, ele não te dá uma percepção tão na hora igual a temperatura do core ela dá. E a temperatura do core você pode usar até na recuperação, né? Aquilo que a gente tava falando, né? Se recuperou bem, como que tá, né? Que você consegue, no outro episódio a gente falou, né? De entender se vai treinar ou não. Sim. Temperatura corporal você consegue saber ali se tá recuperado, se não tá, né? Como foi a noite de sono, se realmente conseguiu absorver a carga. A única desvantagem deles, tanto do Libre não, mas do Nix e do Core, que é o acesso que a gente tem aqui no país, né? Então... difícil ainda. Tem que comprar fora, né? Dá pra pedir, mas tem o lance de taxação e tal. Então, porque é aquilo, né? Às vezes eu tenho meus colegas que moram nos Estados Unidos e Europa, tem uma inveja, porque você fala, cara, você pega todos esses gadgets. Nossa, assim... imagina, você ia ficar louco. Nossa, comprar tudo pra usar, que é muito mais fácil, né? Igual teve um dia que o cabo do Core, ele derreteu, porque eu usei aquele plugzinho errado. E aí eu falei, nossa, perdi meu Core. Agora pra comprar outro. Não, aí sabe o que eu fiz? Eu comprei, aí eu entrei no site, comprei 3. Falei, ó, tenho 2 reserva. Aí paguei uma taxinha lá, porque foi só os cabos. Mas você fala, pô, esse é o grande problema do acesso, né? Que você fala assim, que eles estão o acesso mais fora. Mas o Libre tem aqui no Brasil, é mais tranquilo. O Libre é mais tranquilo, você vai na farmácia e compra. Farmácia comprou, já tá tudo certo. Muito legal. E quem quiser te achar, como que a pessoa te conversa com você, tira dúvida? Pode chamar no Insta lá, no @Curvineto, eu sempre ajudo, sempre dou orientações de compras, como é que vai, até pros outros dispositivos também, né, Oura, UP e tal. Aquilo que eu sempre falo assim, a gente não tem nenhum patrocínio de nenhuma marca, porque para você ter aquela liberdade de você, puta, eu vou usar, criticar e indicar o que vai fazer sentido pro atleta. Então pode chamar que a gente ajuda a monitorar, ajuda a fazer todo o processo e até orienta aí o que vai comprar e aonde e como, né? Pô, legal. E aí, ó, se você não segue ainda, segue o Instagram dele, tem muita dica legal, ele fala tudo do treino, dos atletas, né? Conta muito como que é a rotina ali, então acho que super válido você seguir, acompanhar, e se a tecnologia tá aí, a gente puder, vamos utilizar a nosso favor, entender tudo que ela nos fala, né? Encurtar caminhos da maneira correta, né? É isso. Esse é o segredo. O importante é individualizar e nunca é uma regra, né? Esse é o segredo. Não vai falar, porque meu amigo usou e não sei o que, não. Você é você, o outro é o outro. Você pode fazer o mesmo treino, comer a mesma coisa que você vai responder diferente. Senão... não tinha primeiro lugar, né? Não tinha primeiro... Não é verdade? Se tivesse uma fórmula linda, ia ser muito mais fácil, mas não ia ter primeiro lugar. Ia ficar todo mundo junto. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, foi um prazer. Obrigada pelo seu tempo, foi muito bom. Se você gostou, põe 5 estrelas aí, manda pro seu amigo que quer saber um pouquinho, né, também dos dispositivos. Se você vai fazer uma prova no calor, também vale muito a pena você monitorar, porque corre um certo risco, né? Sim. Pensa muito na sua segurança. Então, vai pensando aí tudo que você tem que avaliar antes de chegar na prova. Vai pensando com antecedência, vai avaliando, vai entendendo como seu corpo funciona, você vai terminar a prova bem melhor. É isso, né? Muito obrigado. Valeu vocês ficarem com a gente aqui. Comenta aqui se tiver qualquer dúvida. Pode falar direto com o Cruve ou manda aqui pra gente no YouTube também, a gente responde. Estamos super à disposição. Se você tiver algum tema que você queira que a gente fale aqui também, alguém para indicar, manda aqui nos comentários. É isso aí. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!